boa noite, boa tarde. Não sei em que horário você está assistindo isso. Estamos aqui na igreja, no prédio. Eu até estava brincando porque tá só eu e o Rangel, que cuida da mesa de som. E eu brinquei com ele, isso aqui é para mexer com o ego dos pastores, né? Porque pregar para poucas pessoas a gente até está acostumado, mas pregar para uma igreja vazia é algo que eu nunca tinha feito. Mas Deus tem um propósito para todas as coisas, né? Então vamos lá. E até a gente vai mexer muito com os pastores, porque a primeira coisa que normalmente a gente faz é mandar os irmãos, saudar os irmãos, dar a paz e dar um abraço, não tem ninguém. Então a gente vai direto para a palavra, tá? Isso foi só uma brincadeira para a gente relaxar, aliviar os ânimos, tentar abrir o coração para a palavra de Deus, tentar focar naquilo que Deus queira falar ao nosso coração nesses dias. Deus vem falando aí durante muito tempo, com certeza. Existe uma construção, né? Algo que Deus vem nos direcionando há muito tempo. E eu acho que esse é um momento que a gente precisa se voltar para alguns pilares da palavra de Deus. E eu estava refletindo sobre o que ministrar nesses dias. Que situação, né? Totalmente atípico. Ninguém estava preparado para isso. Eu acredito que ninguém esperava e estava pronto para algo nesse sentido. Então, diante dessa situação de quarentena, em que a maioria das pessoas está buscando um tempo maior na sua casa, um tempo maior com a sua família, eu acho que é um momento que pode acontecer muitas coisas boas. Com certeza vai ser um momento de maior convívio familiar, isso é muito bom, mas também esse convívio pode nos trazer, aflorar aí muitos confrontos que estavam debaixo do tapete durante esse tempo que se passou aí diante da nossa rotina, né? Que é extremamente corrida. Muitas vezes a gente vai deixando de lado coisas que são de extrema importância para a nossa casa, e agora que a gente voltou para o nosso lar, talvez você não está mais trabalhando ou trabalhando em casa, convivendo mais com a sua esposa, com seus filhos, e as esposas com os maridos e os filhos com os pais. E confrontos estão surgindo. Então a gente precisa buscar na palavra de Deus orientações. E eu queria trazer aqui uma orientação bíblica sobre os papéis. Creio que você já ouviu palavras nesse sentido, sobre o papel do marido, sobre o papel da esposa, talvez sobre os papéis dos filhos em uma casa. Com certeza você já ouviu falar sobre isso. E eu quero aqui ousar, eu quero fazer isso de uma forma talvez um pouco diferente. Porque eu quero trazer o máximo de textos bíblicos possíveis e dar menos a minha opinião possível. Por quê? Porque querendo ou não, todos nós vivemos de famílias, de histórias, e a gente acaba formando uma opinião sobre alguns assuntos. Então, para que eu não influencie no que a palavra de Deus diz, eu vou evitar ao máximo dar a minha opinião. Em alguns momentos quero trazer algumas reflexões, mas quero me esforçar para basear o máximo possível na palavra de Deus. Outra coisa que eu acredito é que a maioria dos confrontos, se não quase todos os confrontos que existem familiares, eles vêm não só por falta de cura, mas principalmente pela falha das funções dentro de um lar. A falha do esposo, a falha da esposa, a falha do filho. Quando a gente não consegue entender a nossa função, para que exatamente nós fomos destinados a fazer dentro daquela função, dentro do nosso lar, nós vamos sofrer com falhas. Eu quero trazer um exemplo breve aqui para que você possa refletir e entender isso de uma maneira melhor. Você que trabalha, talvez você é o dono da sua empresa, ou talvez você seja o presidente, diretor, um auxiliar, uma secretária, um secretário, talvez você seja, como diz no dito popular aí, o chão de fábrica. Eu não sei qual é a sua função hoje de trabalho, mas eu tenho certeza que quando você foi adentrar nessa empresa, quando você foi adentrar nesse ambiente de trabalho, você recebeu ali provavelmente as orientações de qual seria a sua função dentro dessa empresa, qual seria o seu papel dentro dessa empresa e a importância do seu papel. Existem algumas empresas que já talvez em outro patamar, elas têm, impresso num quadro ali, algo muito bonito, muito organizado, que chama organograma.
O organograma seria uma hierarquia de funções dentro da empresa, para que na dúvida eu possa olhar para aquilo e descobrir qual o meu papel, quem está abaixo de mim e quem está acima de mim. A Bíblia faz isso, meus irmãos. A Bíblia faz exatamente isso. Digamos assim, a Bíblia tem um organograma das funções do nosso lar, todo descrito aqui. O problema é que nós não buscamos ela. E quando às vezes buscamos ou sabemos, talvez não praticamos. E aí com certeza a gente sofre as consequências no nosso dia a dia por essas falhas das funções. Eu quero só fazer um breve parênteses aqui, porque é sim muito importante a gente tratar e curar feridas que nos foram causadas ali, principalmente na nossa infância e idade de adolescência. Isso sim influencia, querendo ou não, a nossa vida, o nosso convívio com pessoas próximas, principalmente marido, mulher e filho. Mas eu quero ressaltar algo muito importante aqui que talvez seja pouco falado. Além da cura, que é importante sim, eu quero trazer um outro aspecto aqui que também é de extrema importância e talvez seja muito pouco explorado, que é o domínio próprio. Eu acho que a gente não pode cair na desculpa de porque talvez eu tive uma falha paterna, uma falha materna lá atrás. E aí eu uso isso de desculpa para repetir isso na minha casa, com a minha esposa, com o seu marido e com os filhos. A Bíblia deixa muito clara a distinção entre o que é espiritual e o que é domínio próprio. As duas coisas elas são bíblicas. Só que existe aí, de certo modo, uma também hierarquia entre as duas. E eu quero trazer um embasamento bíblico para que você possa entender um pouquinho sobre domínio próprio, para que você grave essa palavra, para que você possa meditar sobre isso. A Bíblia fala em Provérbios 16, versículo 32, ela diz assim: muito melhor é o homem, e aqui entenda homem como humanidade, né? Não apenas como homem sexo masculino. Muito melhor é o homem paciente que o guerreiro. Mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Então a palavra deixa muito claro a importância de controlar as nossas emoções. Esse é um grande problema hoje nosso. Nós temos dificuldade de controlar as nossas emoções. Eu não sei você, eu falo pela minha vida. Desde o início da minha conversão, eu venho me dedicando a buscar, aprender mais da palavra de Deus, a buscar ferramentas que são oferecidas pela igreja para que a gente possa se aprimorar e entender mais sobre a função do homem, do sacerdote, né? Você provavelmente da mulher e tudo mais. Então já fiz diversos cursos, já passei por seminários, congressos e muitas outras coisas aí que você possa saber e já ter passado também. Mas nada disso sobrepõe o domínio das minhas emoções. Eu preciso sim controlar as minhas emoções. Existe um outro provérbio, que é o provérbio 25, o versículo 28, que diz assim: uma cidade aberta, sem muralhas, tal é o homem sem autocontrole. Alguém que não consegue dominar a si mesmo, e mais para frente vocês vão entender por que eu estou falando tanto sobre o domínio próprio. Alguém que não consegue controlar a si mesmo, a Bíblia compara a uma cidade sem muralhas, uma cidade sem defesa. Trazendo mais para os nossos dias de hoje, é como uma cidade que não existe polícia, que não existe lei. Ela vai entrar em desordem, em bagunça, ela fica totalmente suscetível a problemas muito mais graves. Então, grave isso. Busque o autocontrole, para que você não caia talvez no extremo de dizer assim: então o Fernando está pregando algo novo, ele está anulando a cura e está pregando apenas o controle emocional. Não, querido, eu não estou falando isso. E para que você entenda e acredite no que eu estou te dizendo, eu quero de novo me basear na Bíblia. Gálatas capítulo 5 fala dos frutos do Espírito Santo. Eu não sei se você sabe, a Bíblia ela tem uma distinção. Ela fala dos dons e ela fala dos frutos. Qual que é a diferença? Os dons são aquilo que Deus me dá, independente da minha condição, independente da minha vida, independente da minha intensidade e intimidade com Deus.
A Bíblia fala que os dons são distribuídos, né, àqueles que Deus quer. Ele dá a quem Ele quiser, da forma que Ele quiser. Então os dons são bons, são para o uso da igreja, isso é maravilhoso. Mas os dons seriam como... eles não servem para representar a minha vida com Deus. Então você vai ver sim, provavelmente, pessoas que usam dos dons que Deus deu, mas que talvez tenham uma vida desregrada, uma vida desorganizada, uma vida talvez sem busca de santidade ao Senhor. Então não se choque por isso. Agora a Bíblia também é muito clara em Gálatas capítulo 5, ao falar dos frutos do Espírito Santo. E esse sim, querido, esse aqui está baseado totalmente no seu esforço e no meu esforço. Para que eu tenha os frutos do Espírito Santo, eu preciso ter intimidade com Ele. Eu preciso buscá-lo. Eu preciso, de alguma forma, estar me dedicando às coisas de Deus para que eu possa ter esses frutos. E aí, do versículo 22 ao 23, a Bíblia destaca aqui quais são esses frutos. Então é importante a gente parar, pensar e meditar nesse momento que a gente está tendo muito tempo para isso. E a Bíblia diz assim no versículo 22: entretanto, o fruto do Espírito é, primeiro, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Eu vou ler de novo aqui para você. Amor, alegria, a paz, paciência, benignidade, que é sempre ser bom, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas são os frutos do Espírito Santo. Então, se você tem falta de alguma dessas coisas, você, assim como eu, precisa se dedicar à palavra de Deus, precisa buscar mais de Deus para que você possa se encher desse Espírito, para que você possa manifestar os frutos. E um dos frutos aqui que são um destaque são o domínio próprio. E entre todos os outros que são importantíssimos também para um bom convívio no lar. Mas eu queria destacar sim o domínio próprio. Então, queridos, eu quero deixar bem claro que a palavra diz que nós precisamos renovar a nossa mente, nós não podemos nos amoldar segundo ao sistema desse mundo. Nós precisamos buscar a palavra de Deus e nos amoldar segundo a palavra de Deus. Então eu quero deixar aqui a direção segundo a palavra de Deus para que você possa refletir, assim como eu refleti na minha vida, e tentar trazer mudanças para esse tempo novo que nós vamos viver daqui para frente. E a palavra diz no Salmo 119, querido. Salmo 119, a palavra diz assim. Versículo 105. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Eu acredito que assim como eu, você que se diz cristão, entende que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho, ela é nosso manual de vida, ela que nos instrui e nos orienta para exatamente aquilo que nós temos que viver, para este tempo e para o tempo vindouro. E se você crê assim como eu creio nisso, eu peço que você abra o coração para que você possa receber esses textos que nós vamos separar daqui para frente, para que você tenha um coração aberto de meditar sobre a palavra de Deus, buscar compreender segundo o que ela instrui, tá bom? E eu quero já iniciar, isso foi a introdução, e eu quero iniciar falando dos papéis a partir de agora. E aí, normalmente, né, quando você vai falar de papéis, papel do homem, papel da mulher, isso é algo que nos gera muitos conflitos. Ao menos eu, quando fui ouvir isso, eu fui sempre muito confrontado. E normalmente isso se faz para casais. Normalmente essas palavras são ministradas para os casais, quando os dois estão juntos. E aí existem até aquelas brincadeirinhas, né? Quando o preletor ou o pastor, ele fala da falha da função do marido, daí a mulher dá aquela cotoveladinha no marido, diz, ó, tá vendo? E aí quando o preletor vai lá e fala a falha da função da mulher, o marido vai lá e também dá um beliscão na mulher, ó, você também, entendeu? E aí o preletor fica naquela situação ali,
ele tentando trazer a coisa de uma forma organizada para que não gere mais problemas e sim traga solução. Essa com certeza é a intenção de todos. E eu tive essa preocupação de trazer essa palavra sobre papéis também de uma forma, digamos assim, igualitária, sem gerar dano para nenhum lado e sem gerar distinção sobre nenhum papel. Porque os dois são bíblicos e os dois são com certeza muito importantes. Mas eu quero trazer uma triste notícia para você. A palavra faz distinção sim dos papéis de homem e mulher. A palavra faz sim separação, ela não é igualitária nesse sentido. São coisas totalmente distintas e separadas. Os dois sim são muito importantes, sem dúvida são extremamente importantes. Assim como eu usei o exemplo da fábrica. Mas eu quero que você abra o coração e que a gente possa receber isso não só como uma informação, mas como uma palavra de Deus para trazer mudança ao nosso coração. E eu acabei começando a pesquisar sobre isso. Eu fui na Bíblia pesquisando sobre mulheres, sobre maridos e tudo mais. E a primeira impressão que eu tive me chocou, porque até então eu não tinha feito um estudo aprofundado nesse sentido. E eu me choquei ao ver, por incrível que pareça, que existem muitos mais textos se referindo ao papel da mulher e da esposa do que para o marido e para o homem. Eu me choquei ao ver isso, porque normalmente o que a gente mais escuta é da importância do homem, e eu concordo com isso, não estou anulando isso. O homem é sim o cabeça e o sacerdote do lar. Só que nesse momento, nessa palavra aqui específica, eu quero trazer apenas uma palavra para as mulheres. Eu quero separar as duas ministrações. Eu quero nesse momento ministrar as mulheres. E eu quero numa próxima situação ministrar apenas aos homens. Nós vamos fazer isso de uma forma separada. Então, mulher, antes que você desligue esse vídeo, pare de ouvir. Eu peço, pela misericórdia de Deus, que você tenha paciência, tenha fé de ouvir, talvez ser confrontada pela palavra, talvez desconstruir algo que você aprendeu no mundo, ou talvez até de púlpito de alguns lugares, mas que não condizem com a palavra de Deus. Então peço, mulheres, que vocês tenham o coração aberto, o espírito sensível a essa palavra que nós vamos trazer. E que você, homem, esteja não acusando a sua esposa e nem apontando nada, mas que esteja intercedendo pela vida dela nesse momento, que esse é um dos papéis do homem. Então vamos lá. Vamos para a palavra. Vamos começar em 1 Coríntios. Já que é para falar sobre isso, já vamos começar falando de algo muito sério. Versículo 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34. A palavra diz assim, aqui está tendo uma discussão sobre a organização da igreja. Você sabe que a igreja de Coríntios era uma igreja muito avivada nos dons, mas tinha um problema com desorganização. E aqui o Paulo, no versículo 34, ele vem trazer uma demonstração. E a Bíblia fala assim, as mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas, quando não lhes é permitido falar, mantendo-se em atitude de respeito, como também a lei ordena. Se desejarem saber mais sobre algum ensino, questionem a seus maridos em casa, para a mulher é vergonhoso conversar durante as reuniões na igreja. Não desliga não, escuta o que eu vou te falar. Primeiro ponto do versículo 34, vamos entender esse texto da maneira correta. Primeiro, Paulo, ele era um homem que ele era um plantador de igrejas. Então ele convivia com inúmeras igrejas, com inúmeras realidades, com inúmeras culturas. Então eu quero falar uma coisa para você. Essa direção em que Paulo dá aqui em 1 Coríntios 14, 34, é uma direção específica para essa igreja. Essa igreja tinha um problema com a organização. E ele está trazendo essa direção específica, tanto que ele deixa claro quando ele diz assim, quando não lhes é permitido falar. Quer dizer que quando não é, existem, entende-se, né? Pessoal, o Rangel que fez direito, isso aqui você acaba abrindo uma exceção. Então, quando não é, não é, mas quando é, é. Então, existiam em outros momentos, sim, mulheres que pregavam, que falavam. Mas a questão aqui é a direção. E você vai entender bem o porquê que eu estou falando disso. Então, esse primeiro ponto é uma condição local, é uma condição específica para essa igreja. O segundo ponto que ele cita aqui, ele fala,
respeito como a lei ordena. Toda vez que ele fala a respeito como a lei ordena, para que você entenda a lei, para que você entenda o Antigo Testamento, querido, você precisa não entender o que está expressamente escrito apenas, mas entender o princípio que há por trás daquela lei. Hoje, para nós, a gente sabe que a gente não vive no tempo da lei, mas a lei habita dentro de nós através do Espírito Santo. Assim a palavra fala. Então ela não foi anulada, ela foi cumprida com Jesus e ela habita dentro de nós, nos instruindo até hoje. Então, aqui a Bíblia começa a fazer a distinção da importância da mulher no papel, o papel da mulher. Porque quando ele fala assim, mantendo-se em atitude de respeito, como também a lei ordena, existia um princípio por trás. E aqui ele começa a colocar a mulher no devido papel dela, que é um dos principais papéis, é ser auxiliar. Assim a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, colocava a mulher. Versículo 35, que diz assim: se desejarem saber mais sobre algum ensino, questionem a seus maridos em casa, porque para a mulher é vergonhoso conversar durante as reuniões da igreja. Isso aqui, querida, você precisa entender, como eu falei, o princípio que está por trás de tudo isso. Aqui, a questão não é nem tanto para a mulher, mas sim mais para o homem do que para a mulher. Por quê? Qual que é o problema do homem? O problema do homem hoje, né, depois que a gente teve o pecado em Adão, o problema do homem é a preguiça física, preguiça espiritual, dificuldade de assumir liderança. Esse é o problema do homem. A mulher não tem esse problema. Entende que a gente tem uma humanidade corrompida ainda, o nosso corpo é corrompido. A mulher, ao contrário, ela tem facilidade com liderança, ela tem facilidade em assumir as posições. Então aqui a orientação é dizer: mulheres, não roubem o lugar de seus maridos. A questão é, não roube o lugar do seu marido. A questão é, force seu marido a assumir o papel que é dele. Então quando ele fala aqui, por favor, peça, se você tem dúvida na igreja, peça para o seu marido. Imagina você hoje, mulher, chegando em casa, você pode até fazer isso como um desafio de incentivo, não de condenação. Chegue em casa e peça para o seu marido: marido, eu gostaria de entender algo da Bíblia, alguma curiosidade que você tem, gostaria que você me explicasse. Isso vai gerar duas coisas no seu marido. Primeiro, ele vai se sentir extremamente importante, e essa é uma das funções da mulher, valorizar o marido. Segundo, ele vai entrar num lugar de instabilidade talvez, porque talvez ele não saiba e não tenha resposta. Mas como você agiu com respeito à posição que é dele de sacerdote, você vai despertar nele a curiosidade e vai forçá-lo de uma maneira correta a buscar respostas e assim ministrar a sua casa, a você e a seus filhos. Os princípios da palavra de Deus são perfeitos. O problema de tudo isso, principalmente as mulheres aqui que estão ouvindo, é que o diabo pega os princípios perfeitos da palavra de Deus, distorce eles e joga no mundo, e as pessoas acabam acreditando por falta de compreensão, por falta de uma interpretação correta. Versículo 35 ainda fala de algo muito importante: submissão ao marido. Esse aqui é um ponto que nós vamos tratar daqui a pouco. Você precisa sim ser submissa ao seu marido, e eu quero começar a falar sobre isso. A gente está à frente de uma igreja já há um tempo, e convivendo muito tempo com muitas pessoas, e talvez, mulher, você vai se identificar com o que eu vou falar agora. É muito fácil a gente admirar um pastor, um pregador, que eu vejo às vezes uma vez por semana, 1 hora no culto talvez, ou talvez um pastor, um pregador, que você vai lá no seu celular, no seu computador, você abre um link no YouTube e escuta uma pregação maravilhosa dele. E a mulher cria esse estereótipo de homem perfeito. E às vezes até alguns homens vendem essa imagem de perfeição, não sei se intencional ou não, não é o caso. E as mulheres são seduzidas por isso. E aí quando ela olha para o lado, ela vê o marido dela. Ela vê aquele homem simples, humilde, aquele homem que tem as suas limitações, as suas dificuldades.
E aí talvez entra num processo de comparação e começa a pensar assim: ah, mas se eu fosse mulher daquele homem, daquele pastor, daquele pregador, nossa, minha vida seria maravilhosa. É mais ou menos como o marido ideal e o marido realidade. Eu não sei você, mas se você perguntar para minha esposa, isso eu posso dar garantia. Dos outros eu não sei, mas para minha esposa, e perguntar para ela, ela vai dizer inúmeros defeitos que eu tenho. Ela vai com certeza apontar inúmeras coisas que eu faço errado. Ela vai com certeza desconstruir uma imagem de perfeição que talvez é criada pelos que estão de fora. E eu acredito que com os outros pastores não seja diferente. Então, querida, para de idealizar algo perfeito, sem erros. Não existe isso. Nós somos homens suscetíveis ao erro, suscetíveis a falhas. O que você precisa entender e conhecer do seu marido, principalmente, não é o que ele faz, mas é a intenção que ele faz. Porque eu acredito aqui que a maioria dos homens, a grande maioria dos homens cristãos, por mais que erram, falham, a intenção deles sempre é abençoar a sua casa, trazer provisão, segurança e direção. Por mais que eles tenham dificuldade com isso, assim como eu tenho. Mas a intenção nossa é essa. Então, voltando aqui para o versículo 35, que é muito importante, eu quero deixar uma palavra bem séria para você, mulher. Você segue muito mais a direção desse pastor que você está ouvindo no YouTube do que a direção do seu marido, e você está errado em fazer isso. A palavra condena isso. A palavra diz aqui no versículo 35 que a submissão você deve ao seu marido. A Bíblia não fala em lugar algum que você deve submissão ao seu pastor. Você deve submissão à direção do homem que está aí do seu lado, esse homem que você escolheu para casar, para viver uma vida junto. É a ele que você deve submissão e respeito. Então para de idealizar algo perfeito, algo que não existe. Tem até um ditado aí no meio das igrejas, também é um ditado popular, que diz que a pornografia da mulher é a novela. Porque a mulher, ela não quer a cena, ela não quer o ato, ela quer a ilusão. E o que a novela faz é vender uma ilusão. Um homem perfeito que não existe. Muitas vezes esse homem que talvez até é construído como perfeito, ele é um homem extremamente frágil, extremamente fora de princípio. Só que o diabo nos seduz com essas imagens. E a gente começa a acreditar mais no que a gente vê do que naquilo que a gente convive no dia a dia. Então eu quero desconstruir isso. Eu quero colocar você no lugar que você tem que estar de verdade, que é debaixo da direção do seu marido. Aí você pode dizer assim: mas Fernando, meu marido ele não conhece a palavra de Deus, meu marido ele não vive a palavra de Deus. Querida, a Bíblia não traz exceção para essas coisas. E eu quero que você daqui para frente, mais lá para o finalzinho da mensagem, você vai compreender melhor essa situação. Você vai entender melhor aquilo que eu estou dizendo. Então guarde seu coração nesse momento. Vamos estudar a palavra de Deus. Lá no fim eu creio que você vai entender melhor tudo isso que nós estamos falando. Quero deixar uma frase aqui para você: siga o seu marido. A missão é dele. Seja auxiliadora do seu marido. O que é auxiliadora? Se você parar, abrir seu dicionário aí, vai no seu computador, procura junto comigo. Auxiliadora é alguém que presta serviço com dedicação, com muito esmero, uma ajudadora, uma cooperadora. Esse é o papel da mulher. Sabe? Tanto para o homem quanto para a mulher, porque talvez isso seja um pouco ofensivo para você, eu entendo. Por tudo que você foi bombardeada nesses anos e anos de vida, né? Segundo essas teorias que foram implantadas aí no nosso meio de convívio, talvez você se ofenda com o que eu estou falando. Mas a palavra ela diz que existem momentos que a gente precisa cair numa tristeza, uma tristeza que vem de Deus, que nos gera arrependimento. Isso é importante. Então eu quero que você entenda que assim como a mulher, ela entra no casamento não para ser servida, mas para servir, também o homem está nessa mesma situação.
Entenda que auxiliadora não é diminuição da importância que você tem. Você não se torna inferior, menor, menos importante. Na verdade, você só consegue fazer isso quando você sai do seu papel. Aí sim. Aí você se coloca num lugar de risco, de insegurança, de instabilidade, por descumprir a palavra de Deus, e aí você vai sofrer a consequência da desobediência. Mas quando você decide ser auxiliadora, você decide prestar um serviço ao seu marido. Quem presta serviço? Eu não sei como é que é na sua casa, mas lá em casa a gente pede para cortar grama, a gente pede para limpar a piscina, a gente pede para fazer manutenção na cerca, a gente pede vários serviços aí no decorrer do ano. Mas ninguém bate lá em casa e entra lá em casa e presta um serviço sem a minha direção e sem a minha autorização. Sempre fazem debaixo de uma palavra. Isso é prestar serviço. Então, mulher, entenda isso. Que se talvez nesse momento o teu marido não está te dando direção nenhuma, é melhor você ficar parada em obediência do que ser ativa na desobediência. Porque entenda uma coisa, lá no céu cada um vai prestar conta das suas atitudes. A sua maior prestação de conta, mulher, quando você chegar no céu, não vai ser só apenas, talvez, as pessoas que você ganhou para Jesus, o seu trabalho na igreja, mas eu imagino, né, que Deus vai lá, abrir lá o livro da vida e pegar assim, fulana, Maria, esposa de Ciclano, o seu papel era auxiliar o seu marido na missão tal, tal, tal e tal. Vamos ver aqui o que ela fez. Não, essa mulher, ela nunca auxiliou seu marido. Ela criou um ministério à parte, ela teve uma vida à parte, ela viveu segundo a vontade dela. Serva má. Eu sei que a tua vontade é chegar no céu e ouvir serva boa e fiel. E para que você consiga ouvir isso de Deus no final dos tempos, você precisa sim resgatar o seu papel como mulher dentro da sua casa. E eu quero trazer uma outra coisa aqui que talvez também seja um pouco ofensivo, mas eu quero tomar cuidado com isso. Submissão. O que é submissão? É alguém que se submete, é alguém que aceita ordens, subordinada. E aqui, um final bem forte, que teve a sua liberdade retirada. Querida, quando a palavra fala que você teve a sua liberdade retirada, entenda a sua condição. Isso não distingue você do homem. A palavra nos fala que nós temos o direito de nos tornarmos filhos. Está lá em João. E antes de nos tornarmos filhos, o que nós somos? Escravos. Se você não sabe, procure entender qual é o processo de redenção. Nós éramos escravos de Satanás. Jesus vai lá com o seu sangue, né? Paga o escrito de dívida, nos compra, mas Ele nos compra como escravos. Então nós somos escravos. Querido, escravo não tem liberdade. Escravo não faz o que quer. E nós, não se assuste com o que eu vou falar, Jesus não nos deu alforria alguma. Nós continuamos, quem aceitou Jesus pertence a Ele. E nós devemos viver uma vida segundo a vontade dEle, senão nós vamos ter que prestar conta disso lá no final das nossas vidas. E assim como você, mulher, tem que submeter a sua liberdade ao seu marido, nós homens temos que submeter a nossa liberdade a Jesus Cristo, que assim a palavra diz que Ele é o cabeça da igreja, e Ele é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da esposa. Então existe sim uma hierarquia dentro do processo bíblico. Então não se ofenda com isso, não se entristeça com isso, entenda a importância da submissão. Mulheres, a submissão é uma bênção. O diabo distorceu a palavra de Deus. O diabo é o que ele faz, é matar, roubar e destruir. E ele vem tentando enganar as mulheres de Deus há muito tempo. Então submissão é um lugar maravilhoso, é um lugar de bênção. Mulher, você quando se submete ao seu marido, você sabe o que você está gerando para você? Segurança, estabilidade. Quando você permite seu marido assumir o papel dele, que é o papel de liderança, mesmo que ele decida não liderar, permita ele decidir não fazer isso. E fique no seu lugar. Porque toda vez que você usurpar o papel dele, você vai prestar conta disso.
Isso vai trazer instabilidade para o seu casamento, vai trazer conflito para o seu casamento. Isso vai com certeza gerar atrito e dificuldade entre vocês. Mas outra coisa, submissão não é anulação. Não confundam as coisas. Por favor, não deixe o diabo distorcer o que é algo maravilhoso para a mulher. Não existe anulação da mulher. Submissão é um lugar. E você não está se colocando num lugar menor, mas apenas no seu lugar. E toda vez que você se coloca no seu lugar, você está fazendo o que é correto. Lá no final você vai entender isso também. Então, mulher, eu não sei se você se assustou com tudo isso. Talvez você até não concorde com tudo isso. Você tem o direito de escolher. Agora eu quero dar um conselho para você que é solteira. Se você se assustou com tudo isso, se você não concorda com o que a Bíblia fala sobre isso, faz um favor, não case. Fica sozinha. Não destrua a vida de um homem, porque a mulher tem o poder para isso. Agora você que é casada, você já não tem mais essa escolha. Você precisa sim, talvez olhar para a palavra de Deus, buscar refletir mais sobre isso e adentrar na verdade que a palavra fala. Vamos lá, mais textos bíblicos. Efésios 5:22. A palavra diz assim: esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Tem outros textos que falam também sobre isso. O que ele está destacando aqui, mulher, é que quando você se submete ao seu marido, quando você respeita o seu marido, você está prestando obediência a Deus. Porque esse é o papel da mulher como esposa, segundo a palavra de Deus. 23. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. Esse texto aqui é muito forte, porque aqui ele faz a comparação da submissão que a igreja tem que prestar a Jesus Cristo. E quando a gente fala da igreja prestar submissão a Jesus Cristo, não existe ninguém que discorde disso. Eu não conheço ninguém que diz assim que não, que a igreja está desconectada de Jesus Cristo. Eu nunca vi ninguém falar isso. Todo mundo diz que a igreja está conectada a Jesus, que Cristo é o cabeça, que nós devemos obediência, né? É por isso que a gente ora pedindo direção de Deus, é por isso que a gente está aí sempre tentando ouvir Deus. Para quê? Para cumprir a vontade dEle aqui na terra. Esse é o desejo de Deus para a sua igreja. E a gente sabe, segundo outros textos, que quando Jesus voltar, Ele vai levar aquela igreja sem mácula, sem ruga, sem mancha. Uma igreja imaculada, santa, pura, obediente à palavra de Deus. E Ele compara tudo isso ao convívio da mulher com o marido. Então, gente, é sério. Isso é seríssimo. Não se pode brincar com a palavra de Deus. Do mesmo modo que nós como igreja vamos prestar conta para Jesus no final dos tempos, você, mulher, vai prestar conta segundo aquilo que você se submeteu ou não ao seu marido. Quero ler mais um texto, Colossenses 3,18. Na verdade são as mesmas orientações divididas em vários textos. Mais uma vez a Bíblia diz assim: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido. Interessante que ele fala aqui ao próprio marido. Não é para se submeter ao pastor, à direção do pregador. Não que você tem que ser desobediente ao seu pastor, mas entenda que é mais importante você obedecer seu marido do que, como eu falei lá atrás, a criar um estereótipo de alguém maravilhoso que eu nunca vi, que eu não tenho contato, que eu não sei como vive. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor. A Bíblia deixa claro que se você crê em Jesus Cristo, mulher, se você serve a Jesus, assim você deve proceder com seu marido. Vamos lá, mais um texto.
E esse aqui é forte. Tito, capítulo 2, versículo 3 a 5. Diz assim: semelhantemente, ensina as mulheres maduras a serem reverentes quanto ao seu estilo de vida, não caluniadoras, não viciadas em muito vinho, mas capazes de ensinar o que é bom. Dessa forma estarão aptas para orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem equilibradas, puras, dedicadas a seus lares, a cultivarem um bom coração, submissas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Mulher, eu acredito sim, e depois eu quero ler algum texto que confirma isso, que você pode sim ser uma grande empresária, ser uma mulher de destaque, uma mulher de reconhecimento e tudo isso mais. Eu não duvido disso, porque a Bíblia nos fala isso. Eu quero ler mais no final, tentar aliviar talvez um pouco do peso que a gente está trazendo aqui. Mas a palavra de Deus diz que a mulher difama a palavra que é dele quando ela não é equilibrada, quando ela não é pura, quando ela não é dedicada ao seu lar, quando ela não cultiva um bom coração, quando ela não se submete ao seu marido. A palavra não diz, mulher, que você vai difamar a palavra de Deus quando você não for bem sucedida, quando você não alcançar uma grande faculdade, uma grande posição de negócio ou algo assim. Por quê? Porque é papel da mulher, sim, ser a cuidadora do lar. Quando a gente fala cuidadora do lar, você vai entender melhor lá em Provérbios 31. Então peço que você espere para ouvir isso. Sabe, eu vi uma pesquisa uma vez, porque as mulheres feministas, né? Não todas as mulheres, mas a linha feminista, ela tem como uma grande vitória a conquista que ela teve quando as mulheres puderam sair das suas casas e começaram a trabalhar fora. Então elas têm isso como algo maravilhoso. E eu estava ouvindo um estudo, né, que com certeza não é influenciado por nenhuma linha marxista e nem algo nesse sentido. É alguém que olhou de uma perspectiva mais ampla, abrangente, e ele trouxe em cima dessa teoria uma pesquisa. E ele falou que antes de as mulheres começarem a trabalhar fora, era necessário apenas o salário do homem para sustentar a sua casa. Apenas um homem trabalhando, ele tinha tranquilidade para sustentar e prosperar a sua casa. A partir do momento que as mulheres pararam de servir o seu lar e começaram a entrar no mercado de trabalho, houve uma enxurrada de mão de obra. E aí existe uma questão que é de mercado, mas seria interessante você entender, que é oferta e demanda. Quando existe muita oferta de mão de obra, a tendência é que os salários abaixem. Então, como naquela época a grande maioria da mão de obra era masculina, a mão de obra era valorizada. Quando a mão de obra feminina entrou no negócio, a mão de obra desvalorizou. E aí passou a ser necessário 2 pessoas trabalharem para tentarem sustentar uma casa. Então aquilo que seria uma conquista apenas emocional da mulher, financeiramente trouxe prejuízos. E hoje, se for trazer isso já para a nossa época, eu acredito que talvez nem mais a mulher e o marido são suficientes para sustentar uma casa. E por uma série de questões. Mas é só algo para se pensar, para tentar desconstruir algo talvez que foi, né, plantado no seu coração aí, com certeza é uma mentira. Tito 3,5 fala assim. Desculpa, eu já li. Aqui ele começa a trazer a importância da dedicação ao lar. E em Provérbios 31 nós vamos entender melhor o porquê de tudo isso. Vamos lá para mais um texto. 1 Pedro 3, do versículo 1 ao 6. Aqui, a palavra de Deus diz assim, 1 Pedro 3, do 1 ao 6.
da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa a vosso próprio marido. Mais uma vez repetindo a mesma coisa. Eu não sei, é uma brincadeira que eu vou fazer aqui, mas quando a Bíblia vem trazer instrução para o homem, ele fala com poucas palavras e em poucos textos. Quando é para a mulher, ele usa vários textos, a mesma coisa repetidas vezes. Eu não sei por que isso. Não, brincadeira. Mas eu acho que é realmente pela postura de linguagem de cada um, né? Mas vamos lá. Da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa a vosso próprio marido, com o propósito de que, presta atenção nisso, se alguns deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento de sua esposa, testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. Portanto, o que vos torna belas e admiráveis não devem ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece, toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato, que venha a ser obediente, o que é de grande valor na presença de Deus. Porquanto na antiguidade, e a Bíblia fala, voltai às veredas antigas, era desse modo que as santas mulheres que esperavam em Deus costumavam adornar-se. Elas eram dóceis, cada qual para com seu próprio marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela sois filhas, se praticardes o bem sem qualquer espécie de receio. E toda vez que eu leio essa palavra, eu lembro de dois testemunhos que eu quero trazer para você. O primeiro testemunho é de alguém que eu tive um contato muito próximo, alguém que eu convivi durante um tempo, e ele pessoalmente me testemunhou isso. Ele era um homem não convertido a Jesus, sua mulher até então também não era convertida, ele era um homem assim, muito colérico. Ele era muito colérico, então ele era assim, eu vivia sempre com muita intensidade. A mulher dele já um pouco menos, né? E aí esse homem trabalhava em uma fazenda e ele tinha aquela rotina de que normalmente ele vinha para casa a cada 15, 20, 30 dias. Era sempre essa rotina, sempre dava um espaço muito longo. E aí ele vinha, chegava em casa no sábado, final de tarde, e ele ia ser recebido pela esposa, mas ele testemunha que em poucos minutos aquela saudade que eles tinham um do outro se tornava num inferno. E eles entravam em brigas constantes, batalhas, daquele enfrentamento por coisas às vezes pequenas, mas eles não conseguiam conviver. E esse homem conta que por muitas vezes, ao chegar da fazenda, que era muito longe da cidade, no sábado à tarde, na mesma noite ele retornava para a fazenda porque ele não suportava ficar em casa. E aí, isso se repetiu por muito tempo. Até que um dia essa mulher ela se converte a Jesus. Ela vai a uma igreja, aceita Jesus, entrega sua vida a Ele. E aí ela é orientada segundo a palavra de Deus. Eu estou deixando esse testemunho para encorajar você a acreditar na palavra de Deus. E ela leu esse texto. Ela leu esse texto que diz que se o marido é contra a palavra, que eles sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento da sua esposa. E ela leu esse texto e ela creu nisso. E ela mudou a sua atitude. E aí o marido dela veio da fazenda e ela recebeu o marido. E ele já veio, né, com 4 pedras na mão, preparado, porque aquela era a rotina deles. E ele não conseguiu brigar com ela. Porque ela foi muito amável, ela foi muito cordata, ela foi muito educada, muito carinhosa. Ela preparou a janta para o seu marido, ela serviu o seu marido, ela honrou o seu marido. Isso se repetiu ali durante muito tempo. Demorou um tempo, sim. Até que um dia esse homem constrangido, por tanto carinho e respeito que ele recebeu da sua esposa, sentados na mesa da cozinha, ele pergunta assim para ela: que dia que você vai na igreja? Daí ela disse: eu vou tal dia, tal hora.
Daí ele disse: eu vou com você, eu quero conhecer esse Deus. Porque se esse Deus mudou você, Ele vai mudar eu também. Isso não é uma historinha que eu ouvi de alguém, é alguém que eu convivi. E esse homem entregou a sua vida a Jesus e eles servem a Jesus, eu creio que até hoje. Um outro testemunho que eu ouvi é de uma família que hoje são pastores, eles são muito reconhecidos até a nível nacional. A família desses homens, até então uma família que vivia no mundo de uma maneira normal, como o mundo vive. Então esses homens tinham lá os seus vícios, né? E eles saíam para festas e tudo mais, e ali tinha consumo de bebida e muitas outras coisas que hoje a gente sabe que é errado, mas que ao retornarem para casa, às vezes na madrugada, bêbados, a mãe desses homens ia recebê-los na porta. E ela nunca repreendeu esses homens. Ela nunca disse para eles: seus bêbados, vocês nunca vão ser nada na vida, vocês nunca vão conquistar nada. Ela recebia cada um dos seus filhos, que chegavam independente do horário. Ela recebia eles na porta, dava uma palavra de Deus e dizia assim: vocês não são o que eu estou vendo. Vocês são homens de Deus. Vocês vão servir a Deus um dia. E essa mulher, com certeza, ela teve que passar pela prova do tempo. Mas eu sei que eu conheço esses homens, eles se converteram a Jesus. A família deles são uma família aí praticamente de pastores. A maioria desses homens servem a Jesus. Eles tiveram todo um legado familiar resgatado. Você pensa aí nos filhos dos filhos dos filhos dos filhos desses homens, que terão aí um futuro melhor, abençoado por Deus, pela atitude de fé de uma mulher, que decidiu se submeter à palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus. Eu estou contando isso para gerar fé no seu coração. E aí, mulheres, hoje o que é muito ouvido aí na mídia, é sobre um empoderamento feminino. E eu quero usar esse termo aqui, mas tentar resgatar a verdade de Deus em cima de tudo isso. Eu quero trazer para você o empoderamento feminino bíblico. E eu quero basear isso na palavra de Deus. Porque a mulher, sim, ela tem um poder diferenciado. É verdade isso. E a palavra de Deus nos fala sobre isso. É só você abrir a Bíblia em Provérbios 12, no versículo 4. A Bíblia diz assim: a mulher virtuosa é coroa de honra para o seu marido, mas a de atitudes vergonhosas é como podridão nos ossos dele. E Provérbios também 14, versículo 1, texto muito conhecido, diz: a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata destrói o seu lar. Então a mulher tem um poder, sim, muito grande, tanto de edificar e na mesma proporção de destruir. Mulheres, vocês são, sim, muito responsáveis, talvez por parte, não por todo, mas por parte. Eu creio que não a maioria, mas por parte dos lares que talvez hoje estão destruídos. Existem falhas dos homens? Com certeza, a maioria sim. E eu quero falar isso numa próxima ministração. Então não se assuste com o que eu estou te dizendo, se talvez eu estou pegando no pé só de você. Mas eu quero que você foque no seu papel. Você tem sim o poder de edificar uma casa. Só que isso da maneira correta. E qual é a maneira correta? 1 Pedro 3, versículo 1 ao 6. Nunca esqueça desse texto. Sem demonstrações. É pelo seu testemunho. E isso é algo poderosíssimo, porque a mulher ela tem poder de construir e destruir sem abrir a boca, apenas com seu testemunho. A palavra fala que você tem essa diferença, mulher. Então use isso. Use esses atributos que Deus te deu de construir, de edificar de uma maneira santa, correta. Eu quero só já para o final aqui, para estar concluindo,
trazer um outro texto que está em Gênesis 3, 16. Isso aqui é uma sentença que Deus deixou. Depois que o homem caiu, que o pecado entrou no mundo, Deus deixou uma sentença lá em Gênesis que fala assim: para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Em meio à agonia dará à luz a filhos. E aqui a Bíblia conclui dizendo assim: seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então esse problema das mulheres tentar influenciar e dominar os maridos não é um problema moderno, mas é um problema que começou lá, desde que o homem caiu, desde que o homem se afastou da real presença de Deus, quando o homem sai do Éden. Então, mulheres, a gente infelizmente vai ter que conviver com isso até a volta de Cristo. Por isso também a importância do domínio próprio. E aqui eu quero só trazer o que seria a carta magna da Bíblia às mulheres. Provérbios 31:10. Eu quero que você olhe para Provérbios 31:10 em diante, de uma maneira que talvez você nunca tenha olhado. E eu quero ler ele para você. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor em muito ultrapassa os das mais finas joias. O seu marido tem plena confiança nela, e a miséria jamais chegará à sua casa. Essa esposa exemplar faz ao seu marido sempre o bem e nunca o mal. Escolhe a lã e o linho, e com alegria trabalha com as próprias mãos. Com os navios mercantes ela traz de longe as provisões para o seu lar. Antes do romper da aurora, ela se levanta, a fim de preparar a comida para todos os de casa e dar ordem às suas colaboradoras. Ela sabe avaliar a conveniência de um campo agricultável e o compra com o seu salário. Planta nessas terras sua própria vinha. Dedica-se com prazer ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra com sabedoria seus negócios, produzem lucros. Mesmo tarde da noite, sua lâmpada não se apaga. Com zelo e delicadeza, prepara os fios de lã e de linho para tecer as roupas da família. Coopera com os pobres e necessitados. Quando chega o inverno rigoroso, ela não se preocupa, pois todos em sua casa têm agasalhos para vestir. Tece cobertas para sua cama e tem condições para se vestir de linho e púrpura. Nas assembleias à porta da cidade, onde seu marido toma assento, entre as autoridades de sua terra, ele é respeitado. Ela produz roupas de linho e as vende. Fornece também cintos de couro aos comerciantes. Sua melhor roupa consiste de força e dignidade. É otimista em relação ao futuro. Abre a boca com sabedoria e sua língua sabe ensinar com bondade e paciência. Acompanha seus servos e cuida dos negócios de sua casa, sem dar lugar à preguiça. Seus filhos fazem questão de elogiá-la, e seu marido proclama suas virtudes afirmando: muitas mulheres são notáveis. Tu, porém, a todas sobrepujas. A beleza é uma ilusão, e a formosura é passageira. Contudo, a mulher que teme a Yahvé, o Senhor, essa será honrada. Seja essa mulher virtuosa, recompensada por seus merecimentos e suas boas obras proclamadas à porta da cidade. Mulheres, como eu estava falando antes, eu tentei deixar isso aqui para o final, porque a submissão, o fato de você ser auxiliadora e você estar debaixo da missão do seu marido, não anula você como mulher. Então a Bíblia ela nunca se contradiz. O que eu li aqui no começo não contradiz o que eu estou dizendo agora no final. Você precisa entender tudo debaixo de um princípio e ter uma compreensão ampla da palavra de Deus. Então, querida, essa mulher virtuosa, ela é uma mulher extremamente ativa. Ela não é uma mulher que pela falsa submissão está morrendo em casa, esperando uma ordem do marido para fazer alguma coisa. Ela é uma mulher que faz negócios, uma mulher ativa, tanto fora como dentro de casa.
Mas sabe qual que é a grande diferença dessa mulher virtuosa? Que eu acredito? Ela pelo seu procedimento, ela pela sua obediência a Deus e submissão ao seu marido, ela ganha o coração do seu marido. E quando ela ganha o coração do seu marido, com isso, ela ganha também a bênção do seu marido, para que ela possa fazer tudo isso que está descrito em Provérbios 31, 10 em diante. Essa mulher é uma mulher que se submeteu ao seu marido, mas antes de tudo ela ganhou o coração dele. E querido, essa mulher, ela mesmo fazendo todas essas coisas, fazendo grandes negócios, comprando campos e tudo mais, tem um versículo que me chama muita atenção, 2 versículos, versículo 15, que diz que, antes do romper da aurora, ela se levanta a fim de preparar a comida para todos os de casa e dar ordem às suas colaboradoras. Mesmo essa mulher, sendo uma mulher que hoje seria uma CEO de uma empresa, a primeira atitude dela, o que está dentro do coração dela, a primazia dela, é a sua casa. Ela se preocupa com o seu marido e com os seus filhos, em servir e dar ordem às suas criadas para que a sua casa não fique abandonada. O problema de algumas mulheres que hoje buscam o mercado de trabalho, e eu não vejo problema nisso desde que haja a bênção do marido, é que ao buscar o mercado de trabalho, elas negligenciam aquilo que é o mais importante, que é a sua casa. Então, mulher, entenda isso, uma coisa não pode anular a outra. Você tem que fazer as duas. E a prioridade da mulher bíblica é o seu lar. E o versículo 18: administra com sabedoria e seus negócios produzem lucros. Mesmo tarde da noite, sua lâmpada não se apaga. E aqui eu quero tocar num ponto importante. Quando a Bíblia fala que tarde da noite a sua lâmpada não se apaga, essa mulher, quando ela retorna para sua casa, depois de todos esses afazeres, ela ainda consegue ter relação com seu marido. Por quê? Porque o coração dela está nisso. Está em honrar o marido, está em servir o marido. Então ela não faz com que essa carga de trabalho seja uma desculpa para que no final do dia ela negligencie uma parte muito importante do casamento, que é a sexualidade. Tem um outro texto que eu não vou citar aqui, mas só quero fazer referência, que diz que Paulo orientando aos casais que eles não se abstenham de sexo por muito tempo, a não ser por consentimento, para a oração, por um breve tempo. Para quê? Para que o diabo não venha vos tentar. Então não use, mulher, talvez a desculpa de que você tem muitos afazeres, de que o seu lar talvez foi muito difícil. Eu sei que é, eu concordo com você, não é fácil. Mas o maior problema hoje está que o nosso coração talvez não está nisso. Vamos tentar resgatar, colocar o nosso coração no centro da vontade de Deus. Vamos buscar ter alegria, como diz em Salmo 1, versículo 2. A nossa plena alegria está na obediência à palavra de Deus. O dia que nós tivermos essa alegria em obedecer à palavra de Deus, nós teremos plenitude e plenitude de vida. E agora no final eu quero orar por você. Quero que você, onde você está, se você quiser, recline a sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar não só pelas mulheres, mas pelas casas do Brasil, pelos lares do Brasil. Senhor Jesus, nesse momento, Pai, nós erguemos um clamor, Deus. Um clamor, Pai, ao resgate, Senhor Jesus, da Tua palavra, Pai. Para que nesse momento em que nós estamos resguardados aí por segurança, Deus, a gente busque, a gente mergulhe na palavra de Deus. Pai, que a gente tenha um encontro especial contigo nesses dias, Jesus. Que o Senhor venha, Pai, com a sua poderosa luz, com a sua poderosa palavra de Deus, nos orientar, nos colocar no centro da vontade de Deus, Pai. Que haja um realinhamento nesses dias, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor, eu creio, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse, para que os lares, Senhor Jesus, essas milhares de igrejas aí que estavam abandonadas pelos seus sacerdotes e pelas suas auxiliadoras, Pai, possam de novo se reencontrar, Jesus. Para que esses milhares de filhos que estavam órfãos de pai e mãe, Senhor Jesus, possam nesse momento
tenham um encontro com os seus pais, Senhor Jesus. E que o Senhor cumpra aquilo que está na tua palavra, Deus. Os filhos se converterão aos pais, os pais se converterão aos filhos, para que não venha e fira a terra, Pai. Pai, que nesse tempo cada um de nós busque entender o seu papel, Pai, e cumpri-lo, Senhor, segundo a tua vontade, Pai. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado por essa oportunidade, Deus. Pai, que o Senhor continue falando e fazendo, Pai. Nós cremos e entregamos mais uma vez a nossa vida a Ti, para que o Senhor nos direcione para o centro da Tua vontade. E queremos declarar nesse momento, nesse tempo, que a nossa esperança, Deus, está em Ti e na Tua volta, Pai. Que nós não amamos a esse mundo, Jesus. Nós não amamos esse sistema mundano, Pai, que em 30 dias foi derrubado. Mas nós cremos, Pai, no Teu reino. Nós cremos, Senhor Jesus, no milênio de paz. Nós cremos, Senhor Jesus, na eternidade que nós viveremos contigo, Pai. Eu oro abençoando a vida de cada um de vocês. Que vocês tenham dias maravilhosos. Que vocês tenham dias abençoados. Que o Espírito Santo toque a vida de cada um de nós nesses dias. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida.